de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que a graça do Senhor encha a tua casa desta noite, no teu lar. Estamos aqui preparados para adorar o Senhor em mais um culto dessa noite. E eu convido os irmãos para lerem comigo Ezequiel 11, 19 a 20, que estará aí passando no seu visor. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os escutem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Este é o momento, irmãos, que nós nos colocamos na presença do Senhor para falar com Ele, pedir perdão dos nossos pecados, para que possamos nessa noite ter um culto de adoração ao Senhor. Vou dar aí um minutinho para que vocês coloquem diante do Senhor o que vocês querem e em seguida estarei fazendo uma oração audível. Amado Deus, eterno Pai, nos colocamos na Tua presença nessa noite, Senhor, para Te adorar, Te louvar, Te agradecer, ó meu Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Pai, quando olhamos para trás, vemos, Senhor Jesus, de todo o milagre, de todo o cuidado que o Senhor tem conosco, por isso somos gratos ao Senhor, ó Pai. Mas também, Senhor, queremos colocar diante do Teu altar aquilo que fizemos, ó Pai, e que não, Pai, que não agrada ao Senhor, ó Pai. Te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, ó Senhor. Tirar, Pai, pedir ajuda ao Senhor que tire do nosso coração toda aquela erva daninha, Pai, que atrapalha a nossa vida, Pai, e que Teu sangue derramado na cruz, ó Pai, lave o nosso coração, para que ele fique branco como a neve, ó Pai, e que nessa noite possamos, ó Pai, prestar um culto de adoração e louvor agradável ao Senhor. E se esse louvor e essa adoração for agradável ao Senhor, que Tua glória, Pai, enche esse lugar. É assim que nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos lá? Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Canta comigo neste lugar, aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a minha fonte, Senhor, aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
Aleluia, Senhor. Tu és tudo para nós, Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa colheita, Tu és o nosso melhor, Pai. Aleluia. E ainda no espírito de adoração, de louvor ao nosso Deus, eu convido você aí na sua casa, continuando com o seu culto aí na sua casa, como você está, como tem sido, junto com a sua família, ou de repente você aí no seu trabalho. Convido você a abrir as suas Bíblias. No texto de Abacuque 3, 17 a 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Repita isso aí na sua casa. O Senhor Deus é a sua fortaleza. O Senhor Deus é a nossa fortaleza. O Deus Santo de Israel, que está cuidando de tudo que está acontecendo neste momento, tudo que nós estamos vivendo agora. Isso tudo é propósito de Deus, para mudar alguma coisa na sua vida e na minha vida, meu amado. Entenda isso. O nosso grande Deus de Israel, o Senhor Deus, que é a minha fortaleza e a sua fortaleza, Ele está no controle de tudo. Adore o Senhor comigo. Adore o Senhor com o ministério de louvor nessa noite aí na sua casa. O que você preparou, Senhor? Eu te pergunto novamente. O que você preparou, Senhor, esta noite? O que você vai oferecer ao Senhor como louvor e adoração? Estenda as tuas mãos agora e louve ao Senhor conosco. Declare: Ele é santo, Ele é poderoso, e o nosso Deus está entre nós, e Ele habita no meio da adoração. Aleluia. Louve conosco nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Canta comigo, e as palmas. Deus está entre nós, e Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Nosso Deus, aleluia! O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. Deus pode operar um milagre na sua vida,
Se coloque diante dele agora, meu amado, aí na sua casa, aonde você estiver. Clame a ele agora, aleluia. Que ele pode operar grandes coisas na tua vida. Só ele pode. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Às vezes você está em casa, você está incomodado com tudo que está acontecendo. Toda essa pandemia que tem tirado a nossa paz, tem tirado o nosso sossego. Eu falo para você, só em Jesus a paz real você vai encontrar. Desfrute do amor do Senhor Jesus na tua vida. Se entregue a Ele. Se entregue a esse Deus maravilhoso, que Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Você vai passar por tribulação, você vai passar por lutas, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo e Ele pode te ajudar, meu amigo. Entregue seu coração a Jesus. Sinta essa paz que nós sentimos, não porque merecemos, mas porque ela vem do Senhor Jesus. Aleluia. Ao sentir, aleluia. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos procuram a paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Aleluia. Aleluia. E é isso que traz um acalento aos nossos corações, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo 54, versículo 4. Eis que é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é que me sustenta a vida. Quem nos sustenta aqui nessa hora aqui é o Eterno, é o Senhor Jesus.
Se estamos aqui agora, se estamos respirando, se acordamos esta manhã, quem nos sustenta é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E esse momento agora, você vai interceder conosco. Você vai orar aí da sua casa. Aqui nós temos vários motivos: médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, terapeutas, empresários, várias coisas. Mas talvez aí na sua casa você tenha algum motivo, alguma batalha que você está enfrentando. Então se coloque agora, se coloque diante do Senhor, com os joelhos dobrados ou em pé, com as mãos erguidas, e clame ao Senhor, interceda ao Senhor agora. Ore conosco agora. Nós vamos estar orando aqui e você vai estar orando aí na sua casa, intercedendo a Deus por essa batalha que nós estamos enfrentando. Mas nós temos a certeza de que quem sustenta a nossa vida é o Senhor Jesus, é Deus. Ore agora em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nos achegamos a Ti, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, porque a nossa esperança está em Ti, ó Pai. Não está nos homens, não está na nossa força, não está no dinheiro, mas está no Senhor, ó Pai. Nós estamos diante do Senhor porque dependemos e precisamos do Senhor a todo momento, ó Pai. E neste momento, Pai, nós intercedemos pelo mundo, ó Pai, que está passando por essa situação tão delicada, ó Pai, que afeta toda a população, ó Deus. Intercedemos, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelos recepcionistas, ó Pai, todo o corpo de profissionais que trabalham em hospitais, clínica, postos de saúde, ó Pai, esteja com eles, ó Deus. Dê a Tua proteção, dê o discernimento no tratamento, ó Pai. Te pedimos também que o Senhor esteja com os cientistas, ó Pai, que já estão sendo iluminados pelo Senhor na providência de um remédio que venha minimizar essa dor, ó Pai. Esteja com eles, ó Pai, dê sabedoria a essas pessoas, ó Pai. Esteja, ó Pai, com os políticos, ó Deus. Nós, enquanto cidadãos, enquanto povo Teu, que nós possamos, ó Pai, ter a dimensão que nós devemos interceder por eles, ó Pai, para que o Senhor haja com poder e graça no meio deles, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja com os nossos políticos, ó Pai. Esteja com nós, ó Pai, enquanto cidadãos, ó Pai. Que nós não possamos desesperar, ó Deus. Que nós não possamos nos afligir, ó Pai, mas que nós, como cidadãos e como cristãos, ó Pai, que cremos em Ti, possamos a todo momento buscar a paz entre os irmãos. Aleluia. Que neste momento, ó Pai, de politicagem, que nós não venhamos a correr atrás do conflito, mas que nós venhamos a correr atrás do amor, da paz, que possamos fugir, ó Pai, daquilo que magoa os nossos irmãos, que ofende os nossos irmãos, mas que nós possamos buscar ao Senhor e levar o Senhor às pessoas que necessitam de acalento, ó Pai. Esteja com as pessoas que estão enfermas, ó Deus. Esteja com as pessoas que estão enfermas pelo Covid. Esteja com as pessoas que estão enfermas por tantas outras doenças que não acabaram, ó Pai. Que o Teu poder, que a Tua cura e que principalmente, ó Deus, a Tua paz esteja visitando a cada um, que não sabemos se seremos curados ou não, mas que possamos ter a certeza que o Senhor está conosco, ó Deus. Esteja com as pessoas que estão empregadas, esteja com as pessoas que estão desempregadas, esteja com os empresários pequenos, com os empresários grandes, com os autônomos, ó Pai, cada um passando uma situação difícil, ó Deus. Esteja com as famílias que estão com dificuldade financeira, ó Pai, que o Senhor possa mover o Teu povo a ajudar essas famílias, ó Deus, que o Senhor possa estar dando todo o sustento, Pai. Ó Deus, são tantos pedidos, ó Pai, nós não temos noção e não temos dimensão do que tantas pessoas precisam, mas nós cremos que o Senhor tem. Por isso intercedemos a Ti e por isso confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Faça dessa canção agora uma oração cantada. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, aleluia, creia nisso. Foca o nome do Senhor Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus, há poder no sangue de Jesus, aleluia. Creia nisso, meu amado, aleluia. Invoca-me e te responderei, confia
Confia e espera. Estou contigo, eu nunca te abandonarei. Aleluia. Confia e espera. Confia e espera. Vamos lá. Confia e espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Oh, confia e espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. Adoração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. aleluia. Creia no Senhor Jesus. É Ele que te sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, continuando o nosso culto, eu convido você a ler comigo o texto que está em Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre nós, age por meio de todos e está em todos. Apóstolo Paulo faz um convite, e esse convite é conhecido por todos nós, crentes no Senhor, como o convite da graça. O convite da graça faz parte da nossa vida, da nossa caminhada cristã, de forma com que fiquemos perto uns dos outros, voltando as nossas vidas para santificar e para abençoar a vida do nosso próximo, para estar juntos na caminhada com o Senhor, para estarmos juntos na caminhada da vida cristã e para sermos abençoados pelo nosso Deus. No final do versículo 6, apóstolo Paulo afirma que Deus é Pai de todos, no qual Ele age por meio de todos nós, no qual Ele age no coração de todos nós. Com que objetivo? Para que eu e você possamos caminhar juntos, suportando-nos uns aos outros em amor, preservando essa unidade que o Senhor nos concedeu pelo Espírito da paz, na unidade desse Espírito da paz. Esse convite da graça, meus queridos irmãos, faz com que eu e você olhemos para o reino de Deus como uma grande bênção que Deus concedeu a cada um dos seus servos. Esse Espírito da paz faz com que nós olhemos para a obra que o Senhor realiza em nosso meio com um olhar de amor. Esse Espírito e essa unidade do Espírito que nós caminhamos faz com que nós olhemos para o nosso Deus como o mantenedor de toda a sua obra e nós apenas instrumentos para que a sua obra continue caminhando
continue frutificando, continue perseverando na unidade e no vínculo da paz. Meus queridos irmãos, todos nós somos convocados neste momento, convocados não somente por este culto, mas também convocados pelo apóstolo Paulo a unirmos as nossas forças, a caminharmos juntos, a provocar essa grande coalizão a respeito em defesa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que possamos servi-lo, possamos adorá-lo, possamos glorificá-lo através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, para que juntos, para que unidos, para que através do Espírito do Senhor possamos ser suporte na vida do outro. Suporte aqui não é olhar para a vida daquele irmão, daquela irmã, falar, fulano é muito inconveniente, mas eu tenho que suportar. Não. Suportar é sermos, é carregar a vida um do outro, carregar os fardos uns dos outros, carregar todas as dificuldades que nós temos no Senhor, carregar todas as tristezas, todas as alegrias no Senhor. É fazer com que a minha caminhada, a caminhada do meu irmão seja mais leve, seja leve, tenha um fardo leve. É por isso que nós somos convocados a suportar uns aos outros em amor. E neste momento, nós somos convocados pelo Senhor, pelo apóstolo Paulo, através da sua palavra, através da palavra do Senhor, a suportar, a caminharmos juntos, também nas missões, nas evangelizações que acontecem, que ainda continuam acontecendo. Você pode achar que não, mas Deus nos deu uma excelente ferramenta a fim de que anunciemos o Evangelho do Senhor, que é a internet. Muitas vezes, em nossas programações locais, quantas pessoas não podiam estar aqui presencialmente, mas através da internet nós estamos alcançando inúmeras pessoas, e essas pessoas estão sendo chamadas pelo Senhor a fim de que a palavra faça morada em seus corações. Quantas pessoas estão sendo convocadas por Deus para que suas vidas tenham um novo sentido, um novo começo, um recomeço vindo do Senhor. Quantos de nós estamos sendo convocados por Deus para darmos suporte aos nossos irmãos? É o reino de Deus que continua avançando, independentemente de pandemia, problema, independentemente das circunstâncias que nós vivemos. O reino de Deus não para. As programações da IPBL não param. Os nossos missionários continuam avançando em seus determinados campos. Todas as nossas congregações continuam com seus trabalhos a vapor. A nossa igreja continua com seus trabalhos. E neste momento nós somos convocados por Deus a fazermos parte desta grande obra, desse grande reino, que eu e você somos convocados a participarmos juntos, suportando pela unidade do Espírito, a unidade da paz. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos chamado e o Senhor tem convocado a sua igreja para que o teu evangelho, meu Deus, continue sendo pregado, continue sendo anunciado a pessoas que ainda não te conhecem. Ó Pai, que o Senhor nos dê vigor, meu Pai, temor do teu Santo Espírito, que o Senhor dê aos nossos missionários paciência, tranquilidade, que o Senhor tire do coração de qualquer um deles, meu Pai, ansiedade, mas que o Senhor seja o Deus dessa obra tão maravilhosa, que o Senhor escolheu cada um de nós para que possamos participar. A obra do Teu Evangelho, a obra da salvação, a obra, meu Pai, onde nós somos convocados a sermos coparticipantes com o Senhor. O Senhor é o Rei da salvação, e o Senhor escolheu cada um de nós para que possamos juntos triunfar no mundo de caos. Ó Deus, abençoa os nossos trabalhos, abençoa os trabalhos das congregações de Colina de Laranjeiras e de Serra Dourada, abençoa todos os que estão à frente das atividades que semanalmente temos realizado enquanto igreja, e que o Senhor abençoa todos os recursos, meu Deus, que serão
disponibilizados para que sejam ofertados na tua obra. Em nome de Jesus Cristo que eu faço essa oração. Amém. Queridos irmãos, dando continuidade a este culto, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10. É um texto conhecidíssimo de todos os irmãos, muitos sabem até de qual este texto, que diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Pai, pedimos, ó Deus, através de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale ao nosso coração, que esta palavra que já é abençoada, possa, Deus, calar em cada coração, edificando, ó Deus, e trazendo, ó Pai, a mensagem do Senhor a cada coração, de acordo com cada necessidade, Pai. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você pergunta quem você é, a primeira coisa que vem à nossa mente é querer falar o nosso nome. Alguns falam simplesmente o primeiro nome, meu nome é Davidson. Outros falam nome e fazem questão de registrar também o sobrenome. O nome e o sobrenome diz muito a respeito de quem nós somos, porque o nome e o sobrenome, principalmente o sobrenome, ele fala da nossa filiação materna, paterna, da nossa família, família que nós pertencemos, família terrena. Mas para nós conhecermos a uma pessoa, para nós respondermos a esta pergunta, quem você é, nós devemos muito mais do que dizer o nosso nome, temos que contar um pouco mais da nossa história, falar de fato quem nós somos. Jesus ele fez esta pergunta aos discípulos, lá em Mateus capítulo 16, no versículo 13 a 16, eu não vou ler o versículo todo, mas lá Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, aquele discípulo que gostava de responder logo as primeiras perguntas, Pedro ele traz logo a resposta diante de todos e para Jesus Cristo, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não disse apenas, tu és Jesus Cristo, nome, sobrenome. Ele não disse apenas o nome de Jesus, mas ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Trouxe uma revelação da sua fé em quem ele cria, trouxe um conhecimento muito além de um simples nome. Quando a gente olha para esse texto, e eu gostaria de compartilhar esse texto de segunda carta de Pedro, Pedro ele vai dizer quem nós somos. Pedro vai falar quem de fato nós somos. Isso é muito importante, porque isso reforça a nossa fé, isso alimenta a nossa alma, isso fortalece o nosso espírito, porque nós precisamos saber quem nós somos, e isso é de suma importância, meu querido irmão, minha querida irmã. É muito importante você saber que você
é muito mais do que aquilo que você pensa ser. Acha apenas que é uma pessoa que nasceu, que o nome foi dado pelos seus pais, e que você viveu ao longo de toda a sua história terrena, mas a gente sabe que a nossa vida, ela é marcada pela nossa filiação com os nossos pais, mas a nossa vida também ela é marcada pela nossa filiação com Deus. E como é importante nós estarmos em família, como é importante nós vivermos em família, como é importante para os filhos, quem tem filho pequeno, ou quem aqui recorda a sua infância, sabe da importância dos pais e que os pais tiveram na infância. A importância de você ter o seu pai por perto nos momentos difíceis, naqueles momentos que possivelmente você tinha medo. Eu e você nunca tivemos medo na vida, mas algumas pessoas sentem medo. E possivelmente, nesses momentos de medo, a figura do pai, a figura da mãe, tira do nosso coração todo o medo e todo o anseio diante de algumas circunstâncias. Eu não sei se você já viveu experiências parecidas como eu já vivi. Mas a filiação com o nosso pai, ela deve ser reconhecida, o pai terreno, mas mais do que isso, apóstolo Pedro está falando de uma filiação que vai além do sangue, uma filiação espiritual que nós temos com Jesus Cristo, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com o Pai, através de Jesus Cristo. E essa filiação, ela se dá aqui nesse texto, e quanto é importante a gente ter isso no nosso coração. Foi importante para Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Quando Daniel ele foi lançado na cova dos leões, ele viveu uma aflição tremenda. Você imagina, se ponha no lugar dele. Estudando um pouco as histórias, eu tenho o costume de tentar, assim, me colocar na situação de cada um deles. Imagina você sendo conduzido para a cova dos leões. Daniel ele foi em paz, foi tranquilo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Aquele texto do salmista, quando no Salmo 23, ele vai dizer que pode passar até pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, como é difícil para nós, seres humanos, nós que temos a tendência natural de andarmos ansiosos quanto ao amanhã, como é difícil para nós exercitarmos a nossa fé em tempos difíceis. Quando chega o resultado de um exame, por exemplo, um exame que a gente fez e ficou apreensivo, e chega o resultado, e lá no resultado está lá, positivo. O nosso coração, naturalmente, dá aquele friozinho na barriga, essa expressão que todo mundo usa, aquele friozinho na barriga, e a tendência humana é trazer ao coração um sentimento de ansiedade, de medo e de muitas outras coisas. Daniel, ele prova essa presença. Daniel, ele sabia quem ele era, sabia como que ele era amado e preservado por Deus. Quando a gente olha para a história de Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e você pensa bem, Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, e a expressão que Satanás usou diante de todas as perguntas que ele fez, foi trazer dúvida ao coração de Jesus quanto à sua identidade e à sua filiação. As perguntas de Satanás, lá no texto de Mateus, no capítulo 4, antes de fazer as perguntas, ele falava o seguinte: se és filho de Deus. Ele queria lançar dúvida no coração de Jesus com respeito à sua filiação. Ele queria lançar dúvida no coração de Jesus Cristo com respeito a quem Jesus de fato era. Tanto no versículo 4, tanto no versículo 3 do capítulo 4, também no versículo 5 e 6 do capítulo 4, do próprio capítulo 4 de Mateus, ele vai dizer: se és filho de Deus, no versículo 3 ele diz: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformem em pães.
Lá no versículo 5 e 6, ele vai dizer: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Sabe, se és filho de Deus. E quantas vezes essa expressão é lançada ao nosso coração, se de fato és filho de Deus, ou se de fato és filha de Deus. As circunstâncias, elas lançam essas perguntas para a gente, às vezes os amigos, às vezes a gente mesmo. Lembra de Jó? Jó que recebeu dos seus amigos o julgamento, Jó que disse para ouviu da sua esposa: amaldiçoa o seu Deus e morre, e a pergunta que fizeram: o que você fez contra Deus? Lançando dúvida ao coração de Jó, o amor, o cuidado, a preservação de Deus com a sua vida. E não é diferente, irmãos, comigo e com você. Nesse texto, nós aprendemos que Pedro ele reafirma de fato em quem nós pertencemos. Assim como Daniel, assim como os amigos de Daniel, assim como Jesus Cristo, nós somos tentados a cada dia diante da nossa identidade e a nossa filiação com o Pai, para nós pensarmos, repensarmos e até talvez duvidarmos. Pedro escreveu esta carta, e ao escrever esta carta, Pedro ele traz para a gente essa mensagem. Logo Pedro que ao longo da sua vida, num momento crucial, difícil da sua vida, Pedro ele vacila. Pedro, ele por um momento em que as mulheres perguntam: olha, aquele ali esteve com Jesus, e Pedro na mesma hora levanta as mãos e diz assim: eu não conheço, e nega Jesus Cristo por 3 vezes. Pedro então, ao negar Jesus Cristo, ele abandona a sua carreira de discípulo, de apóstolo, volta à sua antiga profissão, que é a pesca. Ele vai pescar, até que Jesus vai ao encontro dele, e ao encontrar com Pedro, Jesus restabelece a sua comunhão com Pedro, Jesus restabelece o seu chamado, Jesus restabelece o seu ministério. E a gente percebe isso de maneira muito clara. Sabe, irmãos, nesse texto aqui, Pedro ele traz uma mensagem a mim e a você, num tempo de profunda dor. Nós ainda estamos vivendo o tempo de isolamento. Nós ainda estamos vivendo um período complexo, onde nós temos ainda notícias de muitas pessoas morrendo. Nós ainda vivemos um tempo em que o contágio deste vírus ainda continua fazendo suas vítimas. E nós temos orado a Deus pela vida da igreja. É um tempo de sofrimento, um tempo de dor. E Pedro escreve esta carta justamente de pessoas que estavam passando por momentos de dor e sofrimento. Assim como eu e você estamos passando por esse tempo difícil, mesmo tempo. Pedro ele vai escrever na sua primeira carta, no primeiro capítulo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. E nesse texto, Pedro ele dirige a sua carta a irmãos e irmãs que estavam sendo perseguidos e que fugiram de Jerusalém e viviam na dispersão. E pessoas que viveram um coração, não apenas o sofrimento por estar distante da sua terra, mas possivelmente viviam o luto de familiares, conhecidos, que haviam sido mortos por conta do Evangelho. Por isso esse texto ele vai reforçar ao meu coração e ao seu coração uma chamada muito importante para as nossas vidas. Nunca esqueça quem você é. Nunca esqueça quem você é. E esse texto ele vai trazer isso ao nosso coração.
mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, lembre quem você é, porque é isso que vai trazer ânimo ao seu coração, é isso que vai trazer paz ao seu coração. A Bíblia fala para a gente que Cristo nos provê de uma paz que excede todo entendimento. E esta paz só pode ser vivida por aqueles que conhecem Jesus Cristo, por aqueles que têm Jesus Cristo em seu coração, por aqueles que são chamados, filhos de Deus, aqueles que são reconhecidos como povo de Deus. É isso que Pedro ele vai reforçar para mim e para você. Ele vai dizer para mim e para você, nunca esqueça quem você é. E ele dá alguns motivos. Ele dá alguns motivos aqui nesse texto que nós lemos. E o primeiro motivo que ele dá é que nós somos diferentes de todos os outros demais. Nós somos diferentes. Não fisicamente. Fisicamente nós somos iguais. Mas essa diferença ele vai trazer para a gente em duas palavras. Ele vai dizer, vós porém. Ele não fala eu porém. Ele fala vós, segunda pessoa do plural. E nesse vós está incluído homem, está incluído mulher. E aqui, se Pedro ele direcionasse apenas a sua palavra aos homens, talvez se fosse hoje, escrito, alguns líderes evangélicos iam direcionar a palavra apenas nós, homens, somos raça eleita, sacerdócio real. A Bíblia não, a Bíblia ela fala vós, porque aqui cabe todos nós, cabe homem, como mulher, cabe criança, cabe idoso, jovem, adolescente, todos. Ele vai dizer, vós porém, e ele traz aqui essa conjunção adversativa, apresentando essa diferença. Que diferença é essa? Não é diferença de forma física, mas aqui os versículos anteriores, apóstolo Pedro vai apresentar essa diferença, a diferença da crença. Ele vai falar nos versículos anteriores aqui sobre a pedra rejeitada. A pedra rejeitada. E esta era a mensagem de Pedro em quase todas as suas mensagens. Lá em Atos capítulo 4, quando Pedro ele fala ao Sinédrio, ele vai dizer, vós rejeitaram a pedra angular. A pedra angular. E ele vai dizer que esta pedra, para nós cristãos, ela é preciosa, porque esta pedra, ela representa Jesus Cristo, é o fundamento da nossa vida, é o fundamento da nossa fé, é onde nós alicerçamos, é onde nós descansamos, é onde nós nos apoiamos, irmãos. Ai de nós, se nós não tivéssemos essa pedra para nos amparar. Ai de mim, ai de mim. Quanto tempo difícil, quanto tempo, quantos momentos de oração que me ajoelhei diante de Deus e nas minhas orações não tinha palavras para dizer para Deus, a não ser lágrimas. Eu não sei se você já viveu tempo assim, irmãos. Eu não sei se você já viveu momento em que você tranca a porta do seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, e aí você vai fazer a sua oração. Momentos como esse, eu não fecho o quarto, eu fecho o banheiro e ligo o chuveiro. Para não mostrar para os meus filhos, nem para minha esposa. E abro o chuveiro, e lá é momento de eu chorar diante de Deus. Onde eu derramo as minhas lágrimas na presença do Senhor. Sabendo que o Senhor colhe as nossas lágrimas. Porque eu sei que o sofrimento ele existe, ele é real. Eu sei que esse sofrimento, ele é real, não apenas na vida dos outros, mas também na minha vida. O sofrimento que a igreja primitiva passava é muito maior, irmãos, do que o meu sofrimento. Segundo estudiosos, apóstolo Pedro, ele viu a sua esposa sendo crucificada. E segundo os historiadores, Flávio Josefo e outros historiadores, eles usam uma expressão que Pedro disse para sua esposa, tenha força em Deus. Você imagina um negócio desse? Você imagina você ser chamado para ser crucificado e você, ao ser crucificado, dizer, olha, eu não quero ser crucificado como Jesus Cristo foi, porque eu não sou digno de ser crucificado como Ele foi. Eu tenho que ser crucificado de cabeça para baixo.
Você imagina enfrentar uma situação de profunda adversidade, e nesse tempo eles não estavam morrendo de Covid, não, irmãos. Esse tempo aqui, eles não estavam isolados em lugares distantes por causa de uma enfermidade, mas por causa de uma perseguição. Por causa de uma perseguição. Onde muitos eram decapitados, muitos eram mortos queimados, muitos foram mortos em arenas por leões. Foi muito pior. Muito pior. Pedro, ele vai dizer, vós, porém. Todo mundo pode se desesperar. Todo mundo pode se angustiar. Todo mundo pode encher o seu coração de ansiedade. Mesmo que se abata contra nós toda a crise do mundo. Ainda que a terra se transtorne e se abale. Como o salmista vai dizer, todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu confio no Senhor. Todavia, nós temos uma rocha para nos amparar, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio nos tempos da tribulação. Ele é o nosso porto seguro no meio da guerra. Ele é o nosso oásis, ou o nosso manancial, no tempo do deserto. Vós, porém, nós somos diferentes, irmãos. Nós não somos diferentes porque batemos no peito e dizemos que somos melhores que os não cristãos, que os descrentes. Não! Somos tão miseráveis como eles, mas nós fomos alcançados pela graça de Deus, irmãos. E o que nos torna diferente é esta graça de Deus que invade o nosso coração. O que nos torna diferente é isso, não é a teologia que nós cremos, que nós conhecemos. Não é a igreja que nós participamos. Participamos de uma igreja histórica. É uma bênção participar desta igreja, da igreja presbiteriana, é uma bênção. Mas esta igreja não me conduz ao céu. Esta igreja presbiteriana, não é uma igreja perfeita. É uma igreja que tem muitas falhas. Porque é uma igreja humana. Deus ministra graça na nossa igreja. Temos procurado pautar nossa vida, nossa igreja na palavra de Deus. Fazemos de tudo por isso. Mas a igreja perfeita nós vamos ter só lá no céu. Sabe, irmãos, nosso porto seguro é Deus. Nunca esqueça quem você é. Em primeiro lugar, você é diferente de todos os demais. Segunda coisa, não esqueça quem você é. Você tem um vínculo. E aqui ele vai falar deste vínculo, e é maravilhoso. A descrição dele, deste vínculo, e ele começa a falar deste vínculo, e a primeira coisa que ele fala deste vínculo é que você faz parte de um povo. Ele vai dizer, sois raça eleita. Não é, você não está sozinho. O maior temor de Elias, quando Elias se escondeu dentro de uma caverna e quis a morte, entrou numa depressão profunda, foi o fato de Elias achar que ele estava sozinho. Mas você não está sozinho. Você está comigo, faz parte comigo deste povo. Meu irmão, se tiver só eu e você, nós somos um povo. Se tiver eu e você, mais um pouco de gente, nós somos um povo de Deus. Mas não é só eu e você, irmãos. O povo de Deus está espalhado sobre a face da terra. Semana agora, na sexta-feira, se eu não me engano, quinta-feira, teve a live da SAF, quando nós conversamos com o pastor Geraldo, lá da Bolívia. Foi uma bênção. Ver o que Deus tem feito lá na Bolívia é uma bênção. Essa semana eu conversei com o missionário Jefferson. Hoje, semana nós conversamos bastante. E ver o que Deus está fazendo lá em Brotas de Macaúbas. É muito importante. Essa semana eu conversei também com o pastor Kelvio, que está precisando muito das nossas orações, está enfermo. Mesmo assim, ele está gravando as lives dele, sabe, falando do amor de Deus, aquele povo lá de Canidé, lá no Ceará. Sabe, irmãos, nós temos um vínculo, nós somos raça eleita.
Assim como no Velho Testamento Deus escolheu para si um povo, no Novo Testamento é esta realidade. O Novo Testamento é uma comprovação, é uma revelação do Velho Testamento. É o cumprimento do Velho Testamento. E lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 8, fala a forma pela qual Deus escolheu para si um povo. Qual foi o critério que Deus utilizou para escolher o povo judeu? E os judeus pensam que, foi porque nós somos mais sábios, é porque nós somos mais inteligentes, é porque nós somos mais cultos, é porque nós, por que Deus escolheu no Velho Testamento o povo de Israel? Foi o mesmo critério que Deus escolheu a mim e a você no Novo Testamento. No Velho Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 8, ele fala do critério, e fala assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Olha que maravilha, meus irmãos. Por que Deus escolhe o povo judeu? Não era por causa da afeição. O povo judeu é um povo mais bonito, um povo mais, Não era porque era o número mais numeroso, porque era o menor dos povos. Mas era porque Deus os amava. E aqui, essa mensagem aqui de Pedro não é para os judeus. Vós, porém, sois raça eleita. E quando fala desta eleição, o apóstolo Paulo fala que essa eleição, ela se deu antes mesmo do mundo ser criado. Apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai dizer isso para a gente. A carta de Romano, ele vai falar, vai deixar recheado essa eleição de Deus, do Gênesis, do Apocalipse. Ele vai falar de um Deus que escolhe para si um povo. E essa escolha de Deus não era porque Deus precisava de mim, de você. Não era porque Deus precisava da gente, irmãos. Porque eu, no lugar de Deus, quando Adão e Eva pecaram, eu poderia muito bem, como Deus, chegar e falar assim: pecaram, vão para o inferno. Vou criar um outro ser. Vou criar uma outra criatura. Dessa vez, verde, com antena, com um olho só, sem braço, com duas pernas. Ou seja lá como for. Deus podia fazer o que Ele quisesse para revelar o amor dele, mas não, Deus continuou com a história da humanidade por amor a cada um de nós, irmãos. Cada um de nós, e este amor, ele se revelou na eternidade, antes de nós sermos criados. Deus escolheu o povo judeu, porque Ele os amava. E no Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este mesmo amor que Deus continua a revelar sobre a vida do seu povo. Nunca esqueça quem você é, meu irmão e minha irmã. Você tem um vínculo não apenas familiar, com a sua família, com seus pais, não apenas quando você entrega a sua identidade, está lá, filiação, pai, Isaías Vieira Torres, mãe, Orni Neve de Freitas Vieira, muito mais do que isso no meu documento, a minha filiação espiritual está lá, Davidson, filho do Deus Altíssimo, comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, e é assim também com você. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? E isso fortalece a gente nesses tempos difíceis. Você tem um vínculo, não apenas porque somos diferentes demais, não apenas porque você tem um vínculo, não apenas porque faz parte do povo de Deus,
Não apenas porque você tem acesso ao Pai. Segunda coisa que a gente percebe aqui nesse texto, é muito além, muito mais do que fazer parte do povo de Deus, que esse vínculo nos proporciona, você tem acesso ao Pai. O versículo vai dizer, e continuar dizendo, vós, porém, sois raça eleita, mas não só raça eleita, sacerdócio real. O conceito de sacerdócio real vem do livro do Êxodo, onde Deus, através de Moisés, disse a Israel, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Muito povo judeu estava pensando apenas que era limitado apenas para eles. E a gente sabe que o sacerdote, ele para ser sacerdote, ele tinha que vir da família de Levi, da tribo de Levi. Somente da tribo de Levi. Saul ele foi instituído rei de Israel, porque Saul resolveu inovar. Saul falou assim, quem escolheu? Quem disse que o sacerdote só pode vir da casa de Levi, só da tribo de Levi? Não, eu também posso oferecer sacrifício, não só da tribo de Levi. Vou instituir uma nova classe sacerdotal através da minha família. E Deus então falou assim, opa, o coração cresceu. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que o Novo Testamento, ele nos dá a possibilidade de nós tornarmos também sacerdotes, adentrar na presença de Deus. Quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o céu se rasgou, o véu se rasgou de alto a baixo, e a gente sabe que no templo, somente o sacerdote tinha o direito de adentrar na presença do Santo dos Santos, na presença de Deus. Através de Cristo Jesus, do sangue dele remidor, nós temos este acesso à presença de Deus. Você tem um vínculo, e não é um vínculo assim, virtual. Sabe, a gente aqui você está me vendo, não presencialmente, nós estamos distantes, mas não é a nossa relação com Deus. Eu estou falando com vocês, mas eu estou aqui na igreja e vocês estão aí. Mas Deus não. Quando nós falamos com Deus, Deus está perto, Deus está aí com você, meu irmão. E olha a diferença que isso faz, você imagina bem. Deus está na sua casa, Deus está na sua família. E posso falar uma coisa para você? Deus está na sua vida. Dentro de você. Eu digo sempre que Deus é a pessoa mais próxima que uma pessoa pode ter. Você, por mais próximo de alguém, você tem que falar alguma palavra. Ou então, falar um segredo. Tem que ir lá no ouvido e... Sabe? Mas para Deus, se você quiser conversar com Deus, você não precisa abrir a sua boca. Basta apenas você pensar que Deus escuta o seu pensamento, de tão perto que Ele está de você. Temos um vínculo. Nós temos acesso a este Pai, quando a gente quiser. Algumas pessoas falam assim, pastor, eu gosto de orar na madrugada, porque de madrugada a oração, ela chega mais rápido no céu. Eu falei assim, onde é que está isso na Bíblia? Não tem hora. Se você está orando de madrugada, no Japão está todo mundo orando também, as orações, então você, sabe, não tem lógica, não tem hora de oração, não tem lugar de oração. Ah, tem um lugar que é mais importante, tem outro lugar que é menos importante. Jesus simplificou isso. Jesus chegou para a gente, possibilitou para todos, falou assim, olha, você quer orar? Vai na sua casa, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora o teu Pai em secreto. Que o teu Pai em secreto te ouvirá. E as promessas de oração, irmãos, as promessas que Deus faz para a gente, para aqueles que buscam a Deus em oração, são promessas que se cumprem. Não é pastor que tá prometendo a vocês. Aqui não tem promessa pastoral. Aqui não é a igreja presbiteriana que está prometendo. Olha, ora que Deus vai te ouvir. Não. A palavra de Deus diz para a gente, buscar-me-eis.
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca Deus de todo o coração, irmãos. Quando a gente busca Deus de todo o coração, às vezes quando a gente vai orar, e a gente não usa palavras repetidas, a gente não ora por um mero formalismo religioso. Hoje às 8 horas eu tenho que orar, então, puxa vida, eu tenho que orar, eu tenho que cumprir esse horário, porque eu estou na campanha de 7 dias de oração, eu preciso, sabe? Não, você não tem compromisso de horário. Você não está orando porque você tem compromisso. Não, você está orando porque você sentiu saudade do Pai. Você sentiu vontade de conversar com o Pai. Você sentiu vontade de conversar e de falar das suas dores para Ele. E como eu disse, às vezes você nem fala nada. Às vezes você fica quieto. Só quieto. Só na presença do Pai. Ele vai dizer ainda mais. Nós temos um vínculo. E este vínculo é o vínculo da identidade. Ele vai falar, nação santa. Temos um conceito, um termo que Deus usa para a gente. Ele vai dizer, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. Podia parar aí, irmãos. Mas ele vai dizer para mim e para você, nação santa. Não significa que nós não temos pecado? Pastor, então quer dizer que essa nação é santa, então eu estou fora, porque essa semana... Não. Essa nação é santa, porque ela foi separada por Deus. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos convidados a viver como santos, não o modelo que o mundo oferece para a gente, mas o modelo que o céu nos oferece. E nós lutamos por isso, irmãos, a cada dia, na santificação das nossas vidas. Ele vai dizer ainda mais, você tem um vínculo, ele vai dizer, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas ele vai dizer, você tem um vínculo, em último lugar, um vínculo de exclusividade. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe por quê? Porque não foi você que se ofereceu para Deus. Foi Deus quem te escolheu. Ele vai dizer para a gente no texto, na palavra de Deus, não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi vós outros. Sabe, a exclusividade é um povo de propriedade exclusiva, é o cumprimento da promessa do profeta Oséias, no capítulo 2, no versículo 3, quando ele diz, e ao não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Nós que não éramos povo de Deus. E aí o versículo 10, ele vai dizer isso para a gente, completando essa profecia. Vós sim, que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Nós agora somos povo de Deus. E podemos desfrutar, irmãos, das benécias deste povo de Deus. Um povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. Um povo que tem livre acesso a Deus Pai. Um povo que tem uma marca que nos distingue dos demais, que é a marca de santos. Um povo que tem um contrato que não foi assinado com caneta, mas um contrato que foi firmado com sangue, e o sangue de Jesus Cristo, que nos dá a garantia de um contrato exclusivo e eterno com Deus, onde nada pode nos separar do amor deste Deus. Nunca esqueça quem você é. Mas no texto aqui, na parte final, ele vai dizer para a gente, não apenas não esqueça quem você é, mas nunca esqueça que somos um povo com uma missão. A fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que nós, mesmo que diante da pandemia, nós, Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, nós, Igreja Presbiteriana de Colina, nós, Igreja Presbiteriana de Serra Dourada, nós continuamos a proclamar o Evangelho do Senhor.
E nós, como igreja, nós três igrejas, nós continuamos a investir nos campos missionários. Nós, como igreja, continuamos a realizar os trabalhos que nós realizamos durante a semana, seja com as crianças, seja com a SAF, seja com a UPH, seja com os adolescentes, seja com os jovens. A nossa motivação é essa, não é apenas mostrar um entretenimento, um passatempo. Vamos ter um passatempo no período da pandemia para as pessoas terem o que fazer. Não! Vamos criar uma programação para que as pessoas não vejam programação de outra igreja. Não é isso, meus irmãos. A nossa preocupação não é essa. A nossa motivação não é essa. Mas a nossa motivação é que essa palavra de Deus, ela continue tendo alcance, que ela continue sendo pregada, seja aqui em Laranjeiras, na Serra, seja aqui no Brasil e seja fora do Brasil. Porque nós entendemos que nós nunca podemos esquecer que nós temos uma missão. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus traga à sua mente, ao seu coração, nesse tempo de dificuldade, a lembrança de quem você é. Mas não apenas o seu nome. Não apenas Davidson Vieira Torres. Mas que você possa trazer na sua mente, no seu coração, que você pertence a um Deus. E esse pertencimento te traz uma filiação muito maior do que a filiação com seus pais. Porque é uma filiação eterna diante dos propósitos que Deus tem para você, que são eternos, a despeito das circunstâncias em que você esteja vivendo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esta mensagem, e peço a Deus que assim como eu fui abençoado por ela, teu povo seja abençoado, fortalecido, nesse tempo difícil, que eles tenham, ó Deus, a compreensão exata de quem eles são, e que eles reconheçam, Pai, que sozinhos eles não podem nada, mas com o Senhor, nós podemos todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia, Senhor Jesus, Ele não desiste de você, Ele não desiste da tua vida. Oh, aleluia! Canta conosco nesta noite, aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia, Ele não desiste de você. Mais uma vez, não importa, aleluia.
Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. E não importa onde você está, meu amado, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele apaga o seu passado e Ele não desiste de você, aleluia! Creia em nome de Jesus! Oh, aleluia! Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. E Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Oh, oh, oh. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Meus irmãos e irmãs, estamos chegando ao fim de mais uma transmissão com alegria, porque de fato o Senhor tem falado com cada um de nós através da sua palavra, e mesmo apesar de estarmos distantes fisicamente, nós estamos aqui com o mesmo propósito, o mesmo sentimento, unidos espiritualmente, no intuito de glorificar e louvar o nome do nosso Deus. Mas estamos encerrando essa transmissão e somos gratos a Deus pela sua vida, por sua participação, e o culto continua aí na sua casa, continua onde você estiver durante a semana, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Que Deus te abençoe nisso tudo. E lembrando que os nossos jovens, os nossos adolescentes, ao final dessa transmissão, estarão reunidos para mais um bate-papo, para mais um momento de oração, mais um momento de comunhão. Então você que é jovem, você que é adolescente, participe desse momento. Eles se encontrarão no Zoom, está aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar aí a sala virtual e assim participar com os nossos jovens e adolescentes. E às quartas-feiras nós temos um encontro marcado para mais um estudo bíblico, seguindo a temática Ele Voltará. Estamos vendo aí algumas coisas relacionadas ao milênio, que se iniciou na semana passada, né, esse estudo focado nessa temática, e quarta-feira agora daremos continuidade. Então participe desses momentos também. Se você tiver alguma dúvida, envie para nós, pastores, né? A gente vai tentar ao máximo ali esclarecer a sua dúvida e assim aprendermos juntos a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse domingo, por mais esse culto que prestamos ao Senhor. Muito obrigado porque de fato o Senhor falou aos nossos corações, e o nosso desejo, Pai, é que a cada dia mais possamos estar juntos do Senhor, nos identificando com Cristo Jesus, que possamos de fato mostrar que somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai, nessa semana que se inicia, nos ajude a sermos luz nesse mundo, nos ajude a ser sal nessa terra, que façamos a diferença onde estivermos, por onde formos, Pai. Muito obrigado por mais essa palavra, muito obrigado pela presença do Senhor constante em nossas vidas e que sejamos agentes abençoadores durante essa semana. Recebemos bênçãos do Senhor para abençoarmos outras pessoas.
E assim que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Assim oramos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te